escandalizar, arranca e atira para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que, tendo dois olhos, seres lançado no fogo do inferno. Na sexta-feira nós falamos sobre o capítulo 10 de João, Jesus falando, né, que o ladrão ele vem roubar, matar e destruir, mas logo no primeiro versículo ele fala que o bom pastor, né, ele vem pela porta, ele entra pela porta, aquele que cuida das ovelhas vem pela porta, mas aquele que não é pastor das ovelhas, que é ladrão, ele vem pela janela ou por outro lugar. E nós falamos sobre a janela da alma, que é os nossos olhos, por onde o inimigo tem roubado muitas bênçãos de muita gente hoje, né? E esse foi o assunto que nós falamos na sexta-feira e vamos dar continuidade hoje. Temos sido roubados, e esse versículo aí que nos chama a atenção, né? E o versículo também que nós lemos no Salmo 101, versículo 3, o salmista Davi falando que ele não colocaria coisas mais em seus olhos. Mas hoje eu quero participar com os irmãos ter o entendimento das coisas espirituais. A gente olha para esse versículo, arranca o teu olho, e às vezes a gente pensa só em desviar, né, os nossos olhos, é claro, a gente não deve estar fixando para as coisas ruins, mas uma certa vez eu estava em Minas e fazendo um trabalho missionário, mas eu estava trabalhando mais na parte do louvor, e aí o pastor estava com uma fila de pessoas lá orando, e eu estava tocando instrumento. Aí, igual a gente faz aqui, né, tinha uma fila de pessoas e o pastor estava orando por cada uma das pessoas. Aí chegou no momento que chegou uma mulher, e ela estava endemoniada, e ela botava muita mão na barriga, e o pastor tentando orar, orando por ela, e ele não conseguiu expulsar aquele demônio. Aí ele foi e me chamou. E como eu não era daquele ministério, eu não queria se meter com batalha espiritual, com libertação das pessoas, porque eu estava ali só ajudando, mas assim, fazendo mais a parte do louvor. E aí ele não conseguiu e me chamou. Aí eu fui lá orar pelaquela pessoa, ajudar. Aí eu pensava, como ela estava na barriga, eu pensava que o demônio estava na barriga dela, só que ela estava com os olhos fechados assim. Depois eu percebi que era nos olhos dela. Aí eu fui, quando eu repreendi o demônio e fiz ele abrir os olhos, e aí eu também ajudei com os meus 2 dedos assim abrindo. Essa bola dela preta estava virada, o olho estava todo branco, estava virado para baixo. Aí eu assoprei nos olhos dela assim, assoprei no um, depois soprei no outro, e aí o demônio saiu dela. E aí eu perguntei no momento que eu estava repreendendo o inimigo, eu perguntei para ele: quem é você? O que você quer? Porque ele estava debatendo muito. Ele falou: eu sou a visão dela. Eu sou a visão dela. E aí, você é a visão dela? Eu sou a visão dela. Como pode uma coisa dessa? Aí agora, quando eu entrei nessa mensagem, eu comecei às vezes a gente lê uma palavra, como que Deus fala arrancar o olho? E a gente olha para isso, que a gente deve arrancar os nossos olhos. E você os olhos dela. E aí eu lembrei daquela passagem que quando Deus fala para Caim, fala: o pecado estás à porta, cabe a ti dominar. E aí Deus foi me dando, e hoje eu estou passando isso para os irmãos. Quando a gente está vendo algo, ou a gente está
assistindo algo, ou a gente está ouvindo algo, quando alguma coisa entra em nós e toma a nossa personalidade, eles excluem, isso que entrou na gente vai usar o nosso sentido, vai ver com os nossos olhos, vai ouvir com nossos ouvidos, vai sentir com o cheiro com os nossos ouvidos, e vai usar toda a nossa percepção e vai usar o que nós temos. Então, aí eu falei, nossa, aí eu comecei, aí quando eu expulsei, ele saiu. Então, eu vi muitas pessoas, eu discuti com a pessoa e falar, não foi isso que você está vendo errado. Não, eu estou vendo lá. Então, a maneira que eu vejo uma coisa, o outro vê, cada um vê da forma que foi treinado a ver e daquilo que tem dentro. Então, quando ela... então ele fala assim, se o pecado estás à porta, cabe a te dominar. Ele estava fora. Quando aquela ira, quando aquilo entrou em Caim, o que aconteceu? Simplesmente ele agiu por algo que estava dentro dele. Uma pessoa que a gente fala, a pessoa ficou cega, chegou lá e ela fez uma coisa que ninguém esperava. Porque da forma que ela viu, que ela interpretou aquilo de uma forma que alguém está olhando com os olhos dela. Então, eu expulsei aquele demônio. Expulsei. E aí, então você pode ver que quando nós estamos na presença do Senhor, né? Quando nós estávamos no mundo, como que nós via os cristãos, como que nós víamos a situação? Nós víamos de uma forma, olhava para as pessoas e julgava de uma forma bem diferente do que nós julgamos hoje. Porque depois que aquele pensamento, aquilo saiu da gente e o Espírito Santo entrou, nós começamos a enxergar de outra forma. Então, aquilo que está dentro da gente, seja um pensamento, seja um espírito, faz a gente enxergar de uma forma que às vezes a gente pensa que está vendo certo. Então nós somos treinados a ver de uma forma e vemos de acordo com aquilo que está dando a gente. Uma pessoa que está cega, cheia de ódio, ela está vendo o outro de uma forma como seu inimigo. Então, quando eu expulsei aquele espírito, a pessoa passou a olhar para o outro semelhante de uma maneira diferente. Passou a enxergar tudo lá de uma maneira diferente. Então, às vezes tem espírito de cegueira, às vezes tem espírito que, várias pessoas já passa, olha para uma coisa, cada um está vendo de uma maneira. Cada um está vendo da maneira daquilo que tem dentro da maneira que é. Então eu passei a entender, está passando para os irmãos agora, às vezes você passa e vê uma coisa, para você não incomoda, o outro já olha de uma outra forma, ele vai agir de outra maneira, porque ele está enxergando de outra forma. Então, irmãos, o que acontece? Esse dia eu estava vendo o caso de uma moça que ela começou a ficar doente, né? E botar tudo para fora que estava dentro dela, andar no mundo, né? na vida bem errada. E o gato dela também estava ficando doente. E o que acontece? Existe, não sei se os irmãos já viram falar sobre isso, mas existem feiticeiros que eles enviam o espírito vai, entra no gato, em algum bicho da família, e o gato fica sendo os olhos dele. Então ele está vendo tudo o que está acontecendo dentro da sua casa através daquele gato. Está olhando para você, está vendo você. Às vezes você olha para o animal e você olha, por que esse animal está me olhando estranho? E ele está te estranhando. Alguém entrou naquele animal e está enxergando você, porque o adversário ele precisa de algo para chegar em lugar. Então ele precisa usar o ser humano, muitas das vezes, usar as faculdades do ser humano,
Alguns ficam usando os corpos das pessoas para ter a existência da terra e começar a familiarizar com a terra. Então, o que eles fazem? Aí, às vezes, enviava o próprio gato da família ou o animal da família, o espírito vem, entra no animal e começa a olhar todo mundo que está naquela casa. Então ele está usando os olhos dos animais para enxergar e vendo tudo que está acontecendo ali, né? Por isso que às vezes fala assim, tem o olho espia que está ali naquele lugar. Essa mulher, ela estava com... Aí o que acontece? Quando eu fui expulsar o demônio, ele falou, eu sou os olhos dela. Ele entrou dentro dela. É como se alguém usasse algo para poder enxergar onde está. É como tem uma roupa que o pessoal usa para ir para os lugares, para os campos de batalha, que quando ele bota a máscara dele, ele tem um olho que ele enxerga a 50 km dentro da própria... Ele enxerga a 50 km e ele consegue ver até no escuro. Então, quando Deus fala assim, corta o teu olho, o que Ele está fazendo? Quando a pessoa corta e ela muda, ela impede que aquele espírito vê pelos olhos dela. Não é arrancar fisicamente. Então, quando a pessoa, nós falamos de espelho, quando as pessoas chegam no espelho, ela começa a ver algo pelo espelho e aquele espírito fala com ela. Por isso que você vai ver, eu via a pessoa, você olha para uma pessoa e fala assim, não, mas você é um homem. Não, mas eu estou me olhando no espelho, eu estou me vendo como se eu fosse uma mulher. Como que você está vendo que você é uma mulher se você é um homem? Não, mas eu estou me enxergando, eu nasci assim. Ele está vendo da maneira que eu estou vendo ele. Aí ele começa a se enxergar de outra forma. Às vezes a pessoa olha no espelho, não, mas você é uma mulher. Não, mas eu estou me vendo como um homem. Por que você está se vendo como um homem? Ou por que você está se vendo como uma mulher? Porque ele o que está usando os olhos dele e ele está enxergando ele de maneira diferente. Tem gente que você fala, não, seu cabelo está bonito. Não, meu cabelo está horrível. E fica arrancando os cabelos. Minha filha, seu cabelo está lindo. Por que você vai fazer isso? Não, mas eu estou horrível. Nossa, o seu cabelo é lindo. Aí vai lá, corta, faz um monte de coisa. Mas por que ela está vendo ela diferente? Sendo que eu e você estão vendo, minha filha, você está maravilhosa. Não, você está bem de saúde. Não, estou mal, estou péssima, estou horrível. Aí você vai ver pessoas também, tem uma época aí que as pessoas começaram a ficar sem comer, e ficava pele e osso, porque ela achava que o corpo dela estava feio, e a pessoa começava a ficar magra. Teve uma época, não sei se os irmãos estão lembrados, que as pessoas começavam a ficar sem comer, ficava pele e osso, se olhava no espelho, achava que o corpo estava feio, aí começava a deixar de comer, ficar pele e osso, a pessoa só com a roupa dando no corpo, aí via aquelas pessoas feitas esqueletos, porque ela olhava no espelho e falava, meu corpo está feio. Com que olho ela está olhando? Quando eu expulsei esse demônio, eu comecei a ver tudo isso. E como você começa a se ver, você se transforma naquilo. Às vezes você está bem, mas você olha no espelho e você fala que você está horrível. Você fala que você está péssimo, que você é horrível. Que você está se vendo. Mas por que você está se vendo horrível? Quem está olhando através dos seus olhos? Então, quando eu expulsei esse espírito, esse demônio, ele falou para mim, quem é você? Eu sou os olhos dela. Não era ela que estava enxergando, ele estava enxergando por ela e falava com ela. Então, às vezes, nós se olhamos no espelho e às vezes vemos a gente diferente. Como que você pode ver você diferente do que você realmente está? Alguma coisa está vendo através dos seus olhos e mudando você, né? Então o cara chega no espelho, o espelho transforma ele. Nossa, estou péssimo, estou horrível. A
vezes a gente vai no espelho só para pentear o cabelo, alguma coisa. Mas tem gente que está vendo uma imagem diferente dele próprio. Aí ele acha que ele está horrível. Então, às vezes, nós temos uma... por isso que quando ele diz assim, nós julgarmos a nós mesmos, nós seremos julgados para que não sejamos julgados pelo Senhor. Mas nós mesmos não temos condições de julgarmos a nós mesmos. Nós deixamos o Senhor nos mostrar. Por isso quando ele fala assim, olha, olhai para Ele, sejam iluminados os vossos pensamentos. Porque quando nós olhamos para Deus, a luz entra em nós e nós enxergamos da maneira correta. Por isso quando ele diz assim, olha, que vocês devem ter colírio para os olhos, vestes de alegria, vestes de salvação, né? Então, quando eu olho através do meu pensamento para Cristo, eu me transformo. Como eu me transformo, a minha visão muda. Eu já reparei, irmão, quando eu estou fazendo bastante consagração, bastante bem na presença de Deus mesmo, que eu começo a entrar naquela glória, eu olho a flor diferente, eu consigo ver o que tem dentro dela. Eu consigo ver, eu olho, às vezes, todo dia você anda no mesmo lugar e você não sente aquilo que você tem perto de você. Mas quando você está na presença de Deus, somente você também tem que estar bem, fisicamente também, dormiu bem, meu bem, está com a imunidade equilibrada. Você está bem com Deus. Quando você olha para os morros, quando você olha para as coisas, sua visão ela é diferente. Porque você está olhando com a natureza que Deus te fez. Normalmente, você vai ter a visão totalmente diferente. Então, quando Ele está falando para nós, arranca-o, é alguma coisa que está usando os seus olhos como óculos, mas vendo de maneira diferente. Porque o inimigo, ele vê diferente. Ele vê as coisas com raiva, ele vê as coisas com ódio, a perspectiva do inimigo é diferente. E se a perspectiva dele é diferente, a interpretação dele é diferente. Ele olha para o ser humano já com raiva e ódio. Então ele vai dizer que é feio, ele vai dizer que é horrível, ele vai dizer que é depressão, ele vai dizer que tudo ao contrário. Porque é a maneira que ele olha para o mundo, né? Chamando os gado, chamando que nós somos os velhos, que nós somos as pessoas que atrapalhamos, e entra na própria pessoa e usa os olhos dela, e ela enxerga de maneira diferente. Então, como que eu pude chegar nisso, irmão? Existe coisa que a gente lê, mas a gente não entende, mas quando a gente chega naquela ação, naquele momento, que a gente chega naquela realidade que está acontecendo com a pessoa, a gente não sabe. É quando eu pergunto, ele diz, eu sou os olhos dela. Então assim, tem um momento que o inimigo é os ouvidos das pessoas, tem um momento que o inimigo é os olhos das pessoas, tem um momento que o inimigo é a mão das pessoas, tem um momento que o inimigo é os 5 sentidos da pessoa, ele está usando os 5 para ele atuar na terra como ele quer. Então quando ele fala, olha, estás à porta, acaba de te dominar. Então como que acontece isso? Às vezes começa as pessoas dando lugar. Então quando ele entrou pelos olhos, ele entrou, assumiu como se fosse aquele binóculo. Não, você que está vendo aí, deixa eu entrar agora que eu vou ver através do seu binóculo. Vamos supor que você está dentro de uma... você é uma atalaia, você está dentro de uma torre, vigiando, né, para avisar quando o inimigo está chegando. Aí alguém chega, entra lá no seu lugar, assume o seu lugar e assume o seu binóculo. E começa a olhar por você. Por exemplo, vamos supor que eu estou dentro da cabine, eu e você, né? Aí, não, agora deixa que eu vou começar a olhar como é que tá as coisas aí, olhar o campo, olhar tudo. Aí eu estou vendo, eu estou vendo isso, estou vendo aquilo, eu tenho uma interpretação. Aí eu falo, não, agora deixa que é a minha vez de eu olhar. Aí eu vou olhar, cada um de nós vai ter um modo de ver. Nós vamos chegar como nós somos, como está o nosso coração. Então tinha alguém ali usando aqueles olhos, né? Então quando eu vou repreender, eu falo, quem é você? Ele fala,
eu sou os olhos dela. Quer dizer, ele estava nos olhos, enxergando com os olhos daquela pessoa. Por isso que você vai ver muita coisa. Não, mas você olha para uma coisa, cada um interpreta de uma vez. Quem olha para a igreja, vê a igreja de uma forma. Outros vê de outras formas. Cada um vê com aquilo que está por trás dos seus olhos. Quando a gente chega em Deus, o que ele faz? O que a Bíblia fala? Olha só, presta atenção nesse, você já leu. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a glória de Deus. Se você não tem a glória de Deus, se ele cegou, você não está enxergando as coisas como que deve ser. E ainda nesse sentido. Então, quando eu peguei essa palavra, mas como que isso acontece? Cada vez que as pessoas vão se embriagando, vão dando lugar, começa a dar lugar para o inimigo, né? Ela vai se transformando naquilo e ela começa a ver as coisas, né? Tem pessoas que sentem cheiro que não existe, falam assim: nossa, estou sentindo um cheiro ruim. Cheiro de quê que você está sentindo? Esse cheiro. A sua mente pode fazer você sentir um cheiro que não existe. A sua mente pode fazer você escutar uma coisa que não existe. Não, mas eu estou escutando um barulho. Barulho de onde? Está tudo silêncio. Só você que está escutando o barulho. Quem está fazendo esse barulho no seu ouvido? Não, mas eu vi uma coisa assim, sabe? Eu sonhei uma coisa assim, eu estava vendo, eu vi lá. Então, quem está fazendo você ver? Alguém está levando a sua mente para algum lugar e está fazendo você ver coisas que nem que foi montada dentro da sua mente. Quem está fazendo você ver? Não, mas isso não existe. Não, mas eu estou escutando. Está escutando o quê? Está tudo em silêncio. Quem está escutando com o seu ouvido? Tem gente que fica escutando barulho no ouvido o tempo todo, sem ter barulho. E tem gente que fica no meio do barulho que eu e você não aguenta ficar perto. Quantas pessoas ficando louco, escutando? Né? Às vezes a pessoa está pelo mundo, você para na frente dele, ele não te vê, mas ele está vendo outra coisa. Então, o que acontece? A melhor forma de nós enxergarmos as coisas é nós fecharmos os nossos olhos, mesmo físico, e quando nós meditamos com os nossos olhos fechados, nós começamos a enxergar as coisas espirituais. E quando nós abrimos os nossos olhos, o nosso modo de interpretar o que vemos muda. Tudo muda. Então quando ele fala, corta os teus olhos, o que eu tenho que fazer? Quando eu mudo meus pensamentos, eu estou cortando os meus olhos. Quando você tem aqui uma veia que vem aqui, mas é a sua mente que faz você enxergar. Sem a sua mente você não define as cores, então você tem que pensar. Os seus olhos estão enxergando, mas você está pensando. Quando você fecha os seus olhos e você começa a orar e muda seus pensamentos, você também muda os seus olhos. Então você corta os seus olhos. Você corta aqueles olhos que estão vendo de uma maneira errada. Então ele está dizendo assim, arranca o teu olho. Quando você chega, por exemplo, eu estou pensando um monte de coisa. Cada vez que eu olho para aquilo eu tenho uma raiva. Cada vez que eu olho para aquela pessoa me dá um ódio. Cada vez que eu olho aquilo me dá um nojo. Eu passo mal. Tem coisa que você olha que você passa mal. Vamos supor que você está com raiva da sua casa, do lugar que você mora. Quando você bate o olho assim, quero ir embora daqui. Meu Deus. Você não pode olhar para aquilo. Tem coisa que você não pode ver que você passa mal, já viu? Você olha assim, ai que raiva. Todo dia você tem que encarar aquilo e olhar de manhã. A mesma coisa que você tem que olhar. Mas quando você fecha os olhos e muda seu pensamento, quando você olhar, talvez você vai até agradecer por aquilo. É a interpretação do seu olhar que estava o problema. Sabe, nossa, como é que eu arranquei isso? Como é que eu destruí isso? Como é que eu fiz o mal contra isso? O troço não me fazia nem tanto mal assim, mas aquilo estava me incomodando. Mas isso é quando você arranca os seus olhos. É os olhos que estão vendo a coisa, interpretando as coisas erradas. Então quando você ora, quando você se acalma, que você ora, que você entra na presença de Deus,
Olha lá, aquilo que estava cego passa a enxergar da maneira que realmente é. Quando você vai lá e olha, aquilo não te incomoda mais. Por que agora não te incomoda mais? Porque você arrancou os olhos, né, que era mal, que estava te levando para o inferno. O que é que estava te levando para o inferno? O seu estado de espírito. Toda vez que eu olho, todo dia eu tenho que olhar para aquilo na minha frente, mas ele não está me fazendo mal, mas eu estou me incomodando com aquilo. E eu estou acabando, criando. Eu estou criando aquilo. Quando eu oro a Deus, eu vou, mudo meus olhos. Como que eu arranco os meus olhos? Olha como é que isso é profundo. Quando eu dobro meus joelhos, quando eu fecho os meus olhos físicos, e eu entro na presença de Deus, quando eu abro os meus olhos, eu estou enxergando agora com Deus. Eu estou enxergando agora com o Espírito Santo. Eu estou enxergando com a natureza de Deus. Eu estou enxergando com a natureza do Filho de Deus. Aí aquilo não me incomoda. E às vezes aquilo que eu achava que era feio até passa a ser bonito. Por quê? Porque agora eu estou enxergando da maneira que é. Eu estou enxergando pelo Espírito. Eu estou enxergando discernindo. Isso é arrancar os olhos que estão vendo errado. Que esses olhos que estão em mim é a minha mente. Eu preciso da minha mente para enxergar. Quando eu mudo meus pensamentos, eu mudo a minha forma de enxergar. Quando eu estou mudando meus pensamentos, o que eu estou fazendo? Eu estou arrancando esse olho que está me levando para o inferno. E o que é o inferno? Toda vez que eu olho aquilo, eu passo mal, eu fico com dor no estômago, eu fico com angústia, eu fico com medo, eu fico deprimida. E toda vez que eu passo naquele lugar, eu vejo daquela maneira. Mas aí quando eu mudo o meu pensamento, eu mudo também a minha forma de olhar. Então quando eu mudei o meu pensamento, eu arranquei o meu olho, que estava atrapalhando e me levando para um estado de inferno. Principalmente uma coisa que já te fez mal. Por exemplo, o inimigo usou aquela pessoa. Toda vez que você vê aquela pessoa, você lembra daquilo. Mas se você mudar o seu modo, se mudou o meu pensamento, você perdoou aquela pessoa, você já vê aquela imagem de maneira diferente, aquilo já não vai incomodar e fazer você passar mal. Se você entender o que realmente, como que é profundo isso. Então, eu já passei por isso, aquilo me incomoda todo dia que eu vejo. Mas aí quando eu vou, eu oro, aquilo acalma meu coração. Quando eu acalmo meu coração, que eu mudei meu pensamento acerca das coisas, dando graças a Deus pelas coisas, dando graças a Deus, né? Aquilo que eu não vou poder mudar, então eu mudo a minha visão dali. Mas tem coisas que eu não posso mudar. E o problema às vezes não está nem no que está de fora, está dentro de mim, da maneira que eu penso, da maneira que eu vejo, que eu estou vendo. Quando eu venho para a casa do Senhor, quando eu começo a mudar, as minhas reações mudam, tudo começa a mudar, eu estou calmo, estou tranquilo. Como eu faço isso? Na meditação, na oração. Quando eu chego lá, eu já vejo aquilo como não é mais uma ameaça para mim. Por quê? Não foi aquilo que estava sendo problema, é a maneira que eu vejo aquilo. E a maneira que eu estou vendo aquilo é a maneira que eu estou pensando. Quando eu vou para a meditação, quando eu vou para a oração, que eu mudo o meu pensamento, eu mudo o meu olhar. Eu estou arrancando o meu olho. Eu estou arrancando o olho que está tirando a minha vida. Por quê? Como que é arrancar o olho que está mudando a minha vida? Mudando a minha maneira de pensar. Porque eu enxergo como eu penso. Você precisa da mente para enxergar. E você enxerga como você pensa. Se você pensa que aquele lugar é horrível para você, se você não valoriza aquilo, todo dia você está indo para lá, você não pensa que aquilo é bênção, você só pensa que aquilo só te prejudica, todo dia você pensa, você nunca dá um graças a Deus, olha lá. Quando você olha para aquilo, você olha como negativo. Quando você olha como negativo, os teus olhos estão te levando para o inferno. Levando para o inferno o quê? O estado de espírito que você fica. Ele está dizendo, está te tirando da vida. Glória a Deus. Todo dia eu tenho que pegar um ônibus, todo dia eu tenho que pegar um carro, todo dia eu tenho que pegar um trânsito, todo dia eu tenho que ver alguma coisa que já me fez mal, ou de vez em quando é estranho, né?
Mas se eu já for orando, ligar uma musiquinha no meu ouvido, escutar um glória a Deus e começar a mudar o clima do onde eu estou, eu também mudo minha forma de ver. Quando eu mudo a minha forma de ver, eu mudo o meu estado de espírito. E eu estou saindo do inferno. E o que é o inferno? O inferno é um estado de espírito que a gente fica, que a nossa mente está nos levando, os nossos pensamentos estão nos levando. Eu posso mudar isso. Quando eu mudo meu pensamento, eu estou arrancando meu olho, o olho que está fazendo eu ver errado, né? Então vamos supor, você hoje, aí às vezes eu estou olhando para esse corpo, eu estou olhando assim, mas quando eu olho dentro mesmo dos meus olhos, né, eu vou percebendo como é que está a minha alma. Então eu sei que por dentro eu estou renovado. Hoje eu falei com uma pessoa assim, nossa, eu estou aprendendo. Nossa, você já tem 30 anos que você é pastor, tem 40 que você é obreiro, e você fala que está aprendendo na igreja. Eu estou aprendendo. Por que eu estou aprendendo? Porque cada vez que eu vou mudando os meus pensamentos, quando eu vou pegando uma idade maior, uma experiência, eu vou mudando os meus olhos. Ele se torna lâmpada, ele se torna luz. Aquilo quando eu era novo, que eu olhava aquilo com raiva, eu olhava aquilo, né? Eu olhava as pessoas das religiões, as pessoas de todas as religiões, eu achava que eu era diferente, que eu olhava as pessoas assim. Hoje eu olho para as pessoas, eu vejo elas de maneira diferente, porque os meus pensamentos foram mudados, os meus olhos também foram mudados. O que estava por trás do meu pensamento fazia eu ver de uma maneira. Então, quando eu falo que eu repreendi esse espírito, ele falou, eu sou os olhos dela. Quem é você? Eu sou os olhos dela. Então, Deus, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Mesmo que eu esteja enxergando fisicamente, mas se eu não estou enxergando, se eu não tenho uma vida espiritual, se eu não tenho Cristo, eu não estou enxergando certo, porque eu não estou enxergando pela luz. Porque quer dizer, luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Quando eu entendo a palavra, eu mudo o meu pensamento. Quando eu mudo o meu pensamento, eu mudo a minha forma de enxergar as coisas. E eu também começo a enxergar que aquele meu adversário, ele não é realmente meu adversário. Tem alguém que está fazendo ele me enxergar de maneira diferente também. Tem alguém que é os olhos dele, que está me vendo errado. Outro dia uma irmã falou que eu xinguei um negócio, que eu falei um palavrão muito feio, e que às vezes o português tem palavra que você muda um S, você muda um R, dá uma outra palavra, de repente a pessoa entendeu. Eu falei, mano, eu não falei isso, está gravado, eu não falei isso. Não falei, mano, não falei. Fomos lá, mostrando, eu disse aí, o seu ouvido, não foi você que ouviu, alguém ouviu pelo seu ouvido, distorceu no seu ouvido. Eu estava, é coisas pequenas, mas que traz uma separação, que traz um divórcio, que traz uma pessoa sair de uma igreja, que traz uma pessoa se afastar. Tem gente que escuta um ouvido errado e tem gente que vê com os olhos errados. E ele sai e vai lá e fala, não, eu ouvi. Já aconteceu eu tenho tanta experiência de a pessoa estar lá, meu amigo, e falar, eu não fiz isso. Eu tenho certeza. Eu já vi pessoas que estão na cadeia, pessoas que estão presas, o cara não fez aquilo, mas a pessoa disse que viu. Viu, ele criou, então a imagem foi criada nos olhos dele e ele acredita que aquilo é verdade. Como eu já fui falar com várias pessoas de religião, a pessoa fala assim, não, ele veio aqui na parede, ele apareceu na parede e falou comigo, eu vi, eu não posso discutir com ele, porque ele disse que viu, ele viu com os olhos dele. Quem é os olhos dele? Quem é os ouvidos dele? Aí,
Uma vez eu estava no carro, aí eu estava com o jovem no carro, aí eu falei assim, eu vou levar, ô irmão, estou indo aí que eu estou levando essas bênçãos aqui, que eu chamei os irmãos de bênçãos. Aí a pessoa já não gostava de mim. As pessoas que estão com raiva da gente, o inimigo faz ela escutar coisa errada e faz ver coisa errada. A pessoa que já está sendo um instrumento para arrumar guerra, toda vez que a pessoa está em briga e ódio, ela sempre vai ver para o lado pior das coisas erradas. Ela sempre vai ouvir as coisas erradas, porque ela fica cega e surda, e o inimigo começa a ouvir por ela e colocar coisa no ouvido dela e na cabeça dela, na mente dela. Então, sabe o que, irmã? Eu acabei de falar, não, estou levando essas bênçãos aqui de Deus lá em tal lugar. Aí a irmã falou assim, que é isso, pastor? Está chamando as irmãs de besta? Eu falei bênçãos. Aí a minha salvação, que o irmão dela estava perto e repreendeu, você está doida? O pastor está falando que está levando essas bênçãos. Essa irmã, ela já andava me seguindo para procurar alguma coisa para mim atacar, para tirar minha autoridade, que até ouviu errado. Quando uma pessoa está atrás de você te seguindo, ela está querendo caçar alguma coisa e ela acaba ouvindo a coisa errada e vendo a coisa errada em você. Olha lá como é que está a roupa dela, olha lá como é que está o cabelo. Ela já passa a ver e enxergar. Alguém já está enxergando por ela porque ela está caçando uma oportunidade. E vai lá e diz que foi verdade, e na cabeça dela é verdade, porque ela viu daquele jeito. Ninguém viu daquele jeito, só ela. Quem olhou através dos olhos dela? Quem olhou? E isso acontece, e sai briga, separação, morte, um arranca o cabelo do outro, e diz que viu mesmo, acabou, e para provar isso? Você está vendo o que o inimigo faz no meio da gente? Pessoas sentem cheiro que não existe. Eu estou sentindo aqui. Eu estou. Da onde? Ninguém está sentindo nada, só você. Porque a mente da gente tem o poder de produzir cheiro, tem o poder de produzir imagem e criar e fazer ela ser verdade. Quando você acredita na mentira, ela passa a ser verdade, e para você é verdade. E você faz a existência. Sua mente tem poder de criar. Como eu estou olhando? Não, eu estou me vendo uma mulher. Eu estou me vendo. Não, mas eu não sou uma mulher. Não, mas eu estou me vendo. Parece que eu não sou homem, eu sou mulher. E a minha mente vai criar aquilo e trazer aquilo. Quem está por trás dos meus olhos querendo me transformar ou querendo fazer eu ver uma coisa errada? Não, você é isso. A mesma coisa, tinha um irmão que estava aqui e falava, não, você é isso, você é aquilo. Não, pode se jogar no buraco. Não, você é isso mesmo. Vê como é que você é isso mesmo. Você é isso. E vai falando na cabeça, daqui a pouco a pessoa concorda com aquilo e ela acredita que ela é aquilo. E se transforma naquilo, porque a nossa mente tem poder de criar. Nós podemos criar, o inimigo entra ao contrário, nossa mente cria um mundo de inferno, um mundo de confusão, um mundo de ilusão, um mundo de visão errada. Por isso eu chego naquele demônio e falo, quem é você? Ele diz, eu sou os olhos dela. E passou tantos anos, irmão, eu fiquei, não estou entendendo. Aí quando eu leio essa palavra, Deus começa a me levar e me dar o discernimento, porque muitas confusões acontecem hoje. Não, eu vi. Não, como que você viu? Não, eu vi. E agora? Uma testemunha. Então, vamos lá. Então como é que a gente faz, pastor? Eu posso ver uma coisa errada, não é? Por isso que a Bíblia diz assim, não julgais nada antes do tempo. Então o que eu faço? Eu entro na minha meditação, fecho os meus olhos com Deus e vou ver, peço perdão, abro os meus olhos em Deus. Quando eu saio daquela graça de Deus, quantas vezes você chega na igreja cheio de raiva? Ai, eu vou fazer isso, eu vou falar um monte com aquela pessoa, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Aí você entra na meditação e fecha seus olhos. Quando você sai calmo, não quer brigar mais. Mudou sua visão, cortou seu olho. Ah, você ia lá pegar aquela pessoa pelo pescoço, ia falar um monte, ia chutar o pau da barraca, e ia fazer desgraça. Você está vendo aquilo? Aí você entra para o Senhor, Pai, tem misericórdia, Pai. O olho encheu de lágrimas, mas está lavando aquela desgraça que você está vendo, né?
cortou o olho. Aí quando você sai, graças a Deus, você sai calmo, sua visão mudou. Sua visão mudou. O que nós estamos precisando? Mudar a visão, mudar o modo de ver. Como que eu mudo a minha visão? Quando que eu mudo meus olhos? Mudando meu modo de pensar. Como que eu mudo meu modo de pensar? No modo de orar e falar com Deus e se acalmar no Espírito Santo e meditar. Eu poderia, já teve vezes às vezes tem pessoas que vê uma pessoa perto da outra, ela já interpreta aquilo, ela olha aquilo. Tem outros que vê uma pessoa perto da outra, já olha aquilo, o outro já faz a interpretação, o julgamento, o outro já faz assim, já dá, olha lá, a maneira que ele olha. Aí ele já vai fazer comentário lá na frente de coisas que não tem nada a ver. O inferno começa. Então, a Bíblia diz assim, para os bons tudo é bom, para os ruins sempre traz coisas mais ruins. Tudo que vê se transforma em coisa ruim. Tudo que vê se transforma em coisa má. Então, se a gente também sabe que o que a gente olha vai contaminar o meu espírito, a minha mente, eu corto meus olhos daquilo que eu não vou ficar me contaminando. A pregação de sexta-feira foi da gente tirar os olhos para não entrar pelos nossos olhos e tomar ele e ficar a partir da janela olhando por mim. Então eu vou cortando. Eu falei de algumas coisas aqui que eu não gosto de ficar olhando, porque depois eu quero ser igual, né? Eu quero ser igual àquilo. Se eu estou querendo ser igual àquilo, porque alguém está olhando pelos meus olhos. Às vezes a gente olha uma coisa e a gente se transforma naquilo. Então, agora nós estamos falando de a maneira de enxergar. Toda vez que eu olho aquela pessoa me dá uma raiva. Ué, por que você tem raiva do ser humano mais semelhante de Deus? Alguém está olhando pelos seus olhos. Está dirigindo com seta para aquele outro lugar. E eu estou usando meus olhos como seta. Quando eu vou para a meditação, que eu me acalmo em Deus, lâmpada, luz para o meu caminho. Olha lá, se eu estou olhando com o olhar da luz, automaticamente jamais eu vou olhar alguém com raiva, ou com seta, ou com vontade de querer detonar alguém. Minha maneira de enxergar mudou. Então, irmãos, hoje você está recebendo algo importante que talvez você nunca viu em igreja nenhuma ninguém falar sobre esse assunto. Mas agora você está recebendo a habilidade de mudar os seus olhos e de cortar os seus olhos. Quando você muda seus pensamentos, quando você chegar aqui, você olhar para o seu sofá, você já não vai talvez nem querer trocar ele. Quanta gente está com uma coisa boa em casa e fala: eu já estou com raiva disso. Aí o dia que você muda seus olhos, você fala: nossa, meu sofá está bonito, não sei por que eu queria trocar ele. Você vai ver outras coisas que você estava já chateado. Tem gente que todo dia muda as coisas de casa, todo dia arranca, gasta dinheiro, todo ano é uma troca, raiva de tudo, incomoda com tudo, como é tudo que olha se incomoda, tudo está incomodando. Coisas maravilhosas que às vezes tantas pessoas gostariam de ter. Que a pessoa, tudo que ela olha, troca de casa, constrói mansão, troca de mansão, troca de não sei de que lá, troca de carro, troca de tanta coisa. Tudo que ele olha, ele já começa a se incomodar. Não está na época de mudar já está na época de tudo. E às vezes o que precisa mudar é o pensamento que está dentro, a forma de enxergar as coisas. Por isso que, aí daqui a pouco o cara já não gosta, ele arranca o cabelo, daqui a pouco ele arranca a orelha, daqui a pouco a orelha dele não está muito legal, ele já bota um troço, estica ela e arregaça a orelha, aí os dedos também não estão muito bom, ele faz alguma coisa no dedo, daqui a pouco ele fala, tudo que ele olha parece que não está muito bom para ele. Tudo incomoda, sabe? Parece que nós estamos assim. E o que acontece? Ué, por que o cara olha todo dia, ele quer mudar todo dia e cada vez ele se transforma em coisa pior? Quem está olhando pelos olhos dele? Transformando ele. Então, quando eu falo, eu estou aprendendo
eu estou me transformando, porque eu estou mudando a minha maneira de pensar. Quando eu mudo a minha maneira de pensar através de conhecimento, de meditação, de crescimento, de compreender quem sou eu, de quem é meu semelhante, eu começo a mudar a minha forma de ver as pessoas, de tratar as pessoas, e de ver também, mesmo que elas são agressivas do jeito que eu já fui, do jeito que eu já interpretei as coisas, eu também começo a mudar. Quando eu mudo a minha forma de pensar, eu mudo a minha forma de ver. E quando eu estou fazendo isso, eu estou arrancando tantos olhos que foram colocados em mim, ou alguém olhou por mim, ou alguém olhou por mim através do meu pensamento. Que nós somos treinados todos os dias a enxergar de uma maneira. Quando nós vamos crescendo, a nossa visão vai mudando. Então, não é os olhos que realmente enxergam, é o pensamento que enxerga, porque é ele que dirige os olhos para enxergar. Então, quantas pessoas estão aí reclamando do lugar que está? Aí outro está de fora vendo de maneira diferente aquele lugar que você está. Você sabe os problemas que você passa, mas também você sabe por que você está ali. Porque você tem um pensamento que você enxerga. Coisa linda, irmão, compreender quem somos nós, a maneira que enxergamos. Então, eu posso falar isso para você quando também você entrou por essas portas, enxergando de uma maneira, você não está entendendo. Que você estava já querendo deixar tudo. Quando você falou que se entrou na meditação e se acalmou, seus pensamentos mudou, você foi para o lugar, você já não enxergou mais daquela maneira. Já olhou para o próximo calmo, já olhou para aquela situação calma. Por que você olhou agora calmo? Quando você dobrou seu joelho, você arrancou o seu olho, o olho que estava vendo errado. O seu pensamento estava fazendo você ver as coisas erradas. Da maneira errada, e você ia tomar a atitude errada. Então a gente vai por trás, da maneira que eu estou vendo aquilo, eu posso ver alguma coisa de várias formas, e interpretar de várias formas, mas quando eu estou sendo transformado, os meus olhos também mudam. Meus olhos mudam, minha maneira de enxergar muda, porque eu estou. Então, se os olhos são a janela da alma, quando os pensamentos da alma estão calmos, a alma está tranquila, como é o olhar dela? O olhar da gente, ele emite mensagens, ou ele pode assustar, ele pode afastar, ele pode aproximar, ele pode muitas coisas, mas por trás dele tem o quê? Um pensamento, uma transformação. Então, quando nós estamos aqui sendo treinados, quando você chega para esta manhã, hoje você escutou algo que você nunca escutou nessa igreja de 30 anos, ou você nunca escutou por aí, porque você está sendo trabalhado para que você possa ter uma visão melhor, e cada dia arrancando aquilo que tenta olhar pelos nossos olhos, mudando o pensamento, mudando nossa forma de ver. Isso é arrancar o olho. Eu chego aqui, hoje eu tomei uma atitude que eu vou fazer algo nessa igreja, ou eu vou fazer algo, ou eu vou sair, eu vou tomar. Aí quando eu dobro meu joelho, Deus fala comigo, eu mudei minha forma de enxergar. Quando eu chego na igreja, eu chego com mais satisfação. Se você fosse no seu trabalho agora, hoje eu vou chegar ali, eu vou fazer uma desgraça, eu tô. Aí você olha no primeiro dia como que você começou, você começa a enxergar, aí Deus te acalma, você está numa missão, você está sendo treinado. Aí quando você vai trabalhar, você vai mais calmo, até cantando hino. Mudou a visão, você ia fazer algo errado, mudou a visão. E quando você muda a sua visão e você vai dando graça, você tem força para suportar o império de Satanás, o império que está afrontando você, quando você muda a visão. Acabando meu tempo já. Se for falar disso aqui, eu vou ficar falando o dia todo.
você tem um bebê, né? Tem um culto hoje, você não vai vir para esse culto, tal, você não vai subir um morro para ir orar, você não vai subir um monte. Mas se falar assim, por causa da visão que você tem daquela criança, do sentimento que você tem por ela, o cheiro que você sente dela, o som que você ouve da voz daquela criança, o olhar que você tem por ela, se falar assim, ela está ruim, pode ser 1h da manhã, você vai para o UPA com ela, porque o seu modo de olhar a criança é um modo diferente de olhar a igreja ou de olhar uma pessoa. Mas quando você muda, mas se você tivesse um amor pelo aquilo que você ama, e você tem uma visão diferente pelo aquilo, você vai fazer o que é correto, porque o que manda é a maneira que você enxerga as coisas. Amém, meus irmãos? Então quando ele fala, arranca os teus olhos, é arrancar os meus pensamentos, porque o meu pensamento, o que está na minha mente, é que faz eu enxergar e interpretar. Eu interpreto, eu olho como eu penso. Então muitas pessoas, hoje você pode sair daqui e você ter uma visão diferente. Por isso que a oração é importante para mudar o olho de gente. Arrancar o olho ruim é oração, meditação e comunhão com Deus, para mudar a maneira de enxergar as coisas. Tem pessoa que está no paraíso, mas ele enxerga como inferno. E tem gente que está dentro do inferno e pensa que está no paraíso. Por quê? É a maneira que... Tem gente que está no paraíso e vive uma vida de tristeza pensando que está no inferno. Porque para ele, não, isso aqui eu não aguento mais. Pai, você é doido. Quanta gente vendeu a casa, quanta gente foi embora, quanta gente desesperada, porque ele via aquilo como inferno. Cara, como que tu está vendo inferno nisso aqui? Não, isso aqui me incomoda. Não tem paz aqui. Você não tem paz no lugar de paz? Quer ver uma coisa? Tem mais 5 minutos, vou falar isso aqui rapidinho. Esse dia eu vi a esposa de um jogador, né? Não conhece, o cara que é milionário, né? O Kaká é milionário, tá? Segura a seleção brasileira, e ele é crente de verdade, né? É crente de verdade, né? Homem íntegro, homem de uma mulher só, homem casado, que respeita, foi criado nos caminhos do Senhor, segue os mandamentos do Senhor, né? Mas a esposa dele se separou dele porque ele era muito perfeito, ela via que ele era muito perfeito. Aí todo mundo que olha para isso fala, rapaz, o cara é milionário, o cara é crente, o cara obedece a palavra, o cara não vai atrás de mulher, o cara não faz coisa errada, o cara foi criado no evangelho, cheio de dinheiro. E a mulher ainda é a maneira que a pessoa enxerga. Aí depois que aconteceu, passou um tempo, uns anos, ele foi e casou de novo, né? Aí ela fica agora querendo voltar, mas por quê? Depois que ela foi enxergar que ela era feliz, pensava que era triste. A pessoa, às vezes você está enxergando inferno onde não tem, porque alguém está olhando pelos teus olhos. Não, isso aqui não presta. Quanta gente aqui viu o inferno, viu, não, tem que ir embora daqui, eu não aguento mais ficar aqui dentro, eu não estou aguentando ficar aqui, eu não estou aguentando, então ele está enxergando, não sei o que lá que ele está enxergando. Aí ele vai, depois passa os anos, aí ele vê que ele estava na bênção, mas ele enxergava como se estivesse numa coisa ruim. Aí quando a pessoa vai orar, você fala assim, nossa, o Espírito Santo falou comigo, irmão, minha mente mudou. Mudou também o teu modo de ver, né? Agora você se acalmou. Aí você chega lá naquele negócio que era inferno para você, passa a ser bênção. Por que agora é bênção? Não, sempre foi bênção. Você que via errado. Você que via como uma coisa ruim. Você que enxergava como uma coisa ruim. Tudo passa a ser ruim quando a gente enxerga como coisa ruim. Nós criamos as coisas ruins dentro da gente. Então as coisas ruins estão onde? Às vezes está dentro da gente. Não está fora. Nós que fazemos o nosso lugar, é nós que fazemos o nosso ambiente. Eu pego um cantinho desse aqui, ó. Quantos dias eu tenho que ficar aqui? Eu já fiquei no mar, eu já fiz segurança em barco, em lugar que os caras, você é doido, cara, esse lugar é perigoso. Eu sentava lá no cantinho, botava minha biblinha aqui, botava meu vidinho de azeite aqui, meu canequinha de água aqui, consagrava o lugar e ficava ali dando glória no lugar super perigoso, aquele lugar se transformava no céu para mim.
Às vezes eu estava num lugar perigoso, precisava de 5 segurança e eu estava lá sozinho. E aquele lugar se tornava o céu, vendo visão, vendo o céu, falando com Deus. E voltava, nossa irmão, aquele dia eu estava num lugar tão perigoso. Mas você acredita que eu tive revelação naquele lugar? Eu tive revelação e visão naquele lugar. Eu estava num lugar perigoso, mas o que? O céu está dentro de você. É você que faz seu ambiente. Você pode fazer dele, você pode fazer um paraíso, um inferno, e você pode fazer do inferno um paraíso. Quantos lugares que eu já tive? Às vezes você chega e nossa, isso aqui está demais. Isso aqui é demais. Tem mulher que é uma bênção. Tem mulher que já chega num lugar, tem uma desgraça, chega, arruma tudo, bota num lugar, bota uma florzinha ali, bota um negócio ali, daqui a pouco quando você chega na casa, nossa, que paz aqui. Nossa, essa casa aqui está uma bênção. Agora tem gente que chega num lugar de bênção, ele traz o inferno dele, aquilo vira de cabeça para baixo. Tudo é a forma que nós vemos as coisas. Um lugar tão simples. Irmão, nós chegamos lá, as galinhas não botavam, os patos não tinha mais pato, as árvores não davam fruto. Nós chegamos e começamos a orar, olhando para aquele lugar com a visão de Deus. Daqui a pouco os patos estavam botando, os marrecos estavam de novo voando, os passarinhos estavam voando no sítio, as árvores estavam dando fruto. Por quê? Aí eu chego no lugar de inferno, mas eu estou com o céu dentro de mim, eu posso transformar naquele lugar no céu. Por isso, quando eu falo, irmão, o inferno muitas das vezes é o estado de espírito de que alguém está. Tem gente que está vivendo. Você vai ver, essa mulher, ela estava vivendo com um cara decente, um cara, homem de uma só mulher, com uma boa reputação, cheio de dinheiro, milionário, cheio da grana, fiel a Deus, amante da família, dos filhos, respeitador, mas ela estava vivendo na cabeça dela, dentro dela era horrível. Então, como que funciona? É a maneira que você pensa, que você vê, que as coisas acontecem. Quando você muda os seus pensamentos, você muda a maneira de você ver. Aí você muda o que está fora. Tudo pode ser maravilhoso. Você pode sair daqui agora. Eu posso acabar de pegar esse negócio. Você vai chegar a olhar aquele negocinho pequenininho que tem lá. As raposinhas, né? Vai te trazer um inferno grande. Aqui é um pingo d'água, você vai fazer uma tempestade. Pronto, começa seu inferno. Acabou seu dia. Que negócio que você vê que você não gosta? Eu vou trazer um ensinamento agora, meu irmão. Treinar quando receber notícia ruim ou ver uma coisa ruim, não mudar o seu estado de felicidade. Chega lá, um pingo que está lá, toca não sei o que onde em você e acabou seu dia. O seu dia vira um inferno. Você não esquece que é crente, esquece de orar, esquece de ler a Bíblia, esquece da igreja, esquece do compromisso, esquece de tudo só por causa daquilo que aconteceu naquele dia. Acabou o seu dia. Então, como é que a gente vai subir no espiritual agora? Mudando nossa forma de ver e também como que a gente vai saber? Quando a gente recebe a notícia ruim, aquele menino fez aquele negócio errado de novo. Aí você fala, eu já falei, eu já ensinei, eu já expliquei, mas ele vem pelo mesmo caminho, porque ele sabe que ali é o lugar de tirar seu dia. Quando você tirar os olhos daquilo, não olhar mais, você não vai perder mais o seu dia. Vai orar, dar graças a Deus, o seu dia vai ficar por aí. Ele está arrancando o seu dia todo dia para aquele negocinho que você não gosta. Ele vai fazer de novo. Mas eu já falei, ele me irrita. E cada vez ele está aumentando a sua ira. Aí você agora vai olhar para aquilo já com raiva e com ódio. Porque o inimigo sabe que aquele é o caminho. É o caminho de mudar a sua visão para ódio, para raiva, para um monte de coisa. Toda vez que você olhar aquilo, seu dia acaba. Aí ele acaba com o seu dia. Sai da igreja alegre, chega lá, vai olhar, não olha mais, corta seu olho. Não faz questão daquilo mais. Aí ele fala, aqui não está dando mais certo não. Eu não consigo mexer com a cabeça dela mais aqui não. Ela cortou. Aí ela não está nem ligando, ela nem olha. O diabo está lá, eu estou aqui, você não está me vendo? Não, já cortei meu olho, não estou nem dando confiança para você. Você não está me vendo não? Sua não sei o que lá, sua crente não sei o que lá. Já está com a cara feia, ela vai lá. Aí você tapa os ouvidos, eu não estou nem te ouvindo e nem estou te vendo. Já cortei meu olho e já tapei meu ouvido. Pronto. Você vai ter uma bênção. Quantas vezes está passando na rua?
Já vai, né? Aí você chama a sua atenção, mexe com você todinho, porque você ainda está ouvindo o inimigo e ainda está olhando. Corta o teu olho daquilo, você vai ver, ó, não dá confiança, né? No meu tempo, uma vez falaram assim, tá no cajado do pastor, do estudo que a gente tem de obreiro. O líder perguntou, vem cá, se você estivesse dormindo agora, aí você levantasse da cama, você visse que o diabo estava lá daquele lado lá. Aí eu falava, eu chamava o pastor, o outro chamava missionário, eu chamava toda a igreja inteira. O outro falava, eu chamava missionário, eu chamava o obreiro, eu não sei, meu Deus. E você? Eu olhava assim, é você mesmo? Pensei que era alguém importante, não dava confiança. Parava de olhar para ele e ia dormir de novo. Aí ele ia embora. As coisas têm poder quando nós ficamos olhando muito tempo para ela. Ela passa porque... eu estou aqui, chamando a atenção sua, estou aqui dançando. Você está me vendo? Opa, estou ganhando ibope, ó. Eu estou dançando, a irmã está me vendo, ó. Estou ganhando ibope, ó. Aí eu fico lá, estou gostando, eu fico lá horas e horas. É interessante para mim, está me prendendo, então. Opa, estou ganhando ibope aqui, você é meu sucesso, né? Eu estou falando, a sua cabeça está dando ouvido, opa, é por aqui o caminho que eu entro. Mas apareceu lá um bicho, apareceu lá. Senhor, agradeço a Deus, tá bom. Aí o que é? Aqui eu não ganho ibope não, aqui eu não tenho confiança. Não, acabou, cortou o olho, tapou o ouvido. Vai orar, muda o pensamento, muda a forma de ver, muda a forma de ouvir, muda tudo, gente. As coisas é tão simples que a gente parece que precisa estudar uma coisa tão grande para uma coisa tão simples. Muda o olho, muda a forma de pensar, vai meditar, sai do lugar, sai do inferno. Quando você vem, sua visão muda. Aquele lugar que parecia que era o inferno, você achava. Daqui a pouco você vai ver, nossa, está calmo aqui.